Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado hoje, terça-feira da terceira semana do Advento. E juntos vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 21, versículos do 28 ao 32. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós um caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E, caro irmão e irmã, nós vemos hoje Jesus sendo muito duro com os chefes dos sacerdotes e anciãos do povo, quando ele diz que os publicanos, os cobradores de impostos e as prostitutas iriam preceder eles no reino dos céus. E por que Jesus usa palavras tão duras? Justamente porque Jesus quer deixar claro para eles que nós não podemos dizer uma coisa e fazer outra. Ou seja, eu sempre digo, aquele maldito ditado que diz: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E nós não podemos ter uma vida desta forma, enquanto eu falo uma coisa, faço outra. Nós não podemos ter essa dualidade na nossa vida em momento algum, em situação alguma, porque a verdade é única. A verdade é imutável. Então nós não podemos dizer uma coisa e fazer outra, porque nós estaríamos indo contra a própria verdade. Ou seja, o que Jesus falava para aqueles homens, que tudo aquilo que eles pregavam, tudo aquilo que eles pediam, eles mesmos não viviam. E Jesus, até o momento, disse isso nos evangelhos de João. Ele vai dizer: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, quando Jesus disse isso, ele disse essas palavras para os seus discípulos. Seus discípulos, aquelas pessoas que estavam próximas dele, viviam com ele, caminhavam com ele. Não era para aquela multidão que o acompanhava quando ele aparecia numa cidade, não, era para que eles faziam parte do seu núcleo, da sua amizade, da sua presença. E Jesus diz isso a eles, porque estavam próximos. E hoje também nós precisamos olhar para nós e ver que filho nós temos sido em relação a Deus e em relação ao próprio mundo. Temos sido como o filho 1, que, como Jesus disse, o pai pede para trabalhar na vinha, ele fala não, mas depois ele muda de ideia e vai. Ou como o filho 2, que fala não, eu vou, mas não vai. Porque Jesus vai dizer que o pai se alegra com o filho 1, porque mesmo dizendo não, ele olha para si, reflete e fala: não, eu vou lá para trabalhar. Então nós também precisamos fazer essa análise hoje da nossa vida, como nós temos sido. O nosso sim é sim, o nosso não é não, ou depende para quem é, depende de onde estou, depende de qual círculo, momento, local eu estou. Mas nada disso, meu irmão, minha irmã, pode mudar quem nós somos. Nós precisamos realmente dizer e fazer. Precisamos reconhecer que Jesus é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da história, é Deus. E precisamos viver aquilo que o Evangelho nos pede, aquelas propostas que muitas vezes confrontam com a nossa vida e ali nós recuamos. Nós dizemos não as propostas do Evangelho que muitas vezes não, que sempre irão nos salvar, mas que nós muitas vezes não querendo abrir mão, às vezes, do apego,
dos desejos carnais, nós recusamos. Então, meu irmão, minha irmã, que a partir desse Evangelho nós possamos cada vez mais, com a força, a presença e a graça do Espírito Santo, ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Realmente ser aquilo que nós falamos, que nós possamos anunciar Jesus Cristo através da nossa vida, se necessário for com palavras, mas que nem isso seja necessário. Que possamos a cada dia fazer com que a nossa fala e a nossa conduta seja uma única só. Vem, Espírito Santo, vem nos conceder essa graça, essa força de vivermos segundo a palavra de Deus. E que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.